Graça e paz, amados. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso encontro de estudos da palavra do Senhor e nós hoje estaremos tratando desse assunto, os perigos do dinheiro. De acordo com a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, dos versículos 3 a 10 e o 17 e 19, nós vamos estar lendo e vamos estar abordando, fazendo algumas abordagens sobre esse tema. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem na tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e nós pedimos a tua ajuda para que nós possamos falar aquilo que o Senhor deseja que nós possamos transmitir àqueles que nos ouvem. No precioso nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Nós vemos que nesses versículos, o apóstolo Paulo, ele recomenda que nós devemos viver de uma forma de contentamento com aquilo que nós temos, para não podermos cair em sofrimentos, para não arranjar lutas, problemas para nossas vidas. E aqui nós vemos que o apóstolo, quando ele escreveu, naquele tempo, ele já tinha essa preocupação, imagina agora. Nos tempos de Jesus também, ele fala sobre a questão das riquezas. O Senhor Jesus mesmo, ele diz lá em Mateus 6, 19, aquele lá que você não pode colocar o seu coração nas riquezas. O seu coração vai estar aonde tiver as suas riquezas. Não ajunteis tesouros na terra, porque ali onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Muito bem. E então o apóstolo Paulo, ele questiona esse posicionamento dos falsos mestres que ensinam de tal forma que as pessoas precisam ter para ser. Enquanto que o Senhor, ele não fala isso. O mau uso do dinheiro, ele é muito perigoso, porque ele pode trazer o que? As falsidades dos ensinos, para que as pessoas achem que se ele acumular, se ele tiver, ele não vai ter problema. Amados, uma coisa nós devemos entender, que a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é fiel e verdadeira. E ele fala que nossa riqueza é segundo a piedade. Devamos ser piedosos com os outros. Se eu tenho, eu preciso repartir aquilo que eu tenho com aqueles que não têm. Então, assim, são muitos mitos que rondam sobre essa questão do dinheiro. E muitas pessoas, por falta de conhecimento, são vítimas desses enganadores de plantão, que são motivados pelos possíveis lucros advindos da piedade. Você dá tanto
que você vai receber tanto. Você pode colocar muito, que Deus vai te dar muito mais do que aquilo. Cuidado, são esses enganos, são pessoas enganadoras que estão entrando com muita sutileza para corromper e levar aquilo que as pessoas têm, aquilo que nós sabemos que são assim. Eles vão com uma falsa piedade. A ausência do verdadeiro ensino, que nós estamos falando também, é essa, de não ouvir a palavra do Senhor Jesus. Errais por não conhecer as Escrituras, errais por não obedecer às palavras do Senhor. Esses ensinamentos, a quanto nós temos aqui na nossa palavra, na palavra de Deus, que nós temos a Bíblia, ela é vasta, é um ensinamento vasto sobre a questão de riqueza. Você pode ir lá na sua Bíblia e procurar na concordância lá sobre riquezas. Vai haver vários e vários versículos para você fazer o seu verdadeiro estudo sobre essa questão. E vai falar que aquele que é o rico, ele não dorme porque ele tem medo de ser roubado, ele tem medo da questão da riqueza se acabar da noite para o dia. Então, são falsos ensinos que existem que as pessoas ficam amarradas nele. E Paulo, ele admoesta e ele fala com Timóteo sobre essa questão, sobre a influência antropocêntrica. O antropocentrismo, gente, é quando coloca você no centro, o homem fica sendo o centro de toda a ciência. E naquela época, em Éfeso, havia muitas vertentes filosóficas, muitas camadas da filosofia ali, que eles só entravam, só cuidavam deles mesmos. Só queriam o bem para eles. Então, era assim, os gnósticos, os filósofos, os epicureus e os estoicos, eles estavam ali e eles faziam essa questão de tudo o que me importa sou eu. O eu presente. Se eu estiver bem, tudo bem. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Então, aqui nós vemos assim que essa influência filosófica, ela gera uma malignidade de falsos ensinos. O ensino verdadeiro, ele é deixado de lado. E aí nós vamos vendo, andando aí, nós vemos aqueles que querem, os que querem ficar ricos. Como é que eles fazem? Os que querem ficar ricos. Nós sabemos que muitos, quem é que não quer ter dinheiro? Todo mundo quer dinheiro. Por isso a gente trabalha, a gente sabe que o dinheiro é aquilo que nos move para que nós possamos ter uma casa, para a gente poder pagar os nossos aluguéis, para termos comida, para podermos pagar a escola para os nossos filhos e tudo mais. Mas nós devemos viver contente com a quantidade que nós temos. A riqueza, somente na riqueza, a riqueza não gera contentamento. Esse contentamento é a alegria. Porque quanto mais nós vemos, os ricos são os que estão mais endividados. A maioria das pessoas que são ricas são as que mais se suicidam. As pessoas que têm uma quantidade elevada da sua riqueza, um capital super elevado, é onde tem o quê? Os filhos estão sendo levados para o caminho das drogas, estão fazendo tudo aquilo que é de errado. Então, riqueza em si, ela não gera contentamento. O que nós vemos assim nessa questão é que a maior parte deles são os que também procuram psicólogos, psiquiatras, por causa de depressão, por causa do desespero, porque não sabe como viver com aquilo ali que eles têm. Tem demais e não sabe gerenciar. A riqueza não dura para sempre. Uma coisa é certa. Assim como ela vem, ela vai. A riqueza, ela não dura para sempre. Ela não gera contentamento e ela não dura para sempre. O dinheiro, sem dúvida alguma, ele é importante e necessário, mas ele deve ser visto como uma perspectiva menos fantasiosa e mais realista. O dinheiro, ele não é aqui, como eles falam, que a riqueza que dura para sempre. Muitos, se você perguntar, ele vai falar o dinheiro. O que é o dinheiro para você? O dinheiro para mim é felicidade. Será que o dinheiro compra tudo? Já parou para pensar? A sua felicidade está envolvida nessa questão do dinheiro, que ele vai comprar tudo para você? O dinheiro, ele não traz felicidade. Ele não dura para sempre. Melhor estratégia de crescimento financeiro é aumentar a sua renda?
Será que é? Como é isso? Dinheiro é sinônimo de filho bem-sucedido? Eu paro aqui e pergunto para você, será que dinheiro é sinônimo de filhos bem-sucedidos? Quantas pessoas que são riquíssimas, riquíssimas, e que os filhos hoje não são bem-sucedidos? A maioria deles estão indo para o caminho das drogas, muitos se envolveram em caminhos errados, estão presos por coisas erradas. Será que por eu ter uma grande soma de dinheiro, eu ser rica, os meus filhos serão bem-sucedidos? Não vamos confundir as coisas. O sucesso, ele depende daquilo que você é. O sucesso que você tem na sua vida depende daquilo que você é. O seu caráter, a moral, tudo isso. Quando nós falamos aqui que o dinheiro não traz, ele não dura para sempre, ele não traz felicidade. Você pode ter uma grande soma de dinheiro, mas se você tiver acometido de um câncer, como você vai ser curado? Você pode gastar todo o seu dinheiro. Lembra da mulher com fluxo de sangue lá na época que o Senhor Jesus fala sobre a mulher do fluxo de sangue? Ela ficou 12 anos enferma. Ela gastou todas as suas riquezas e o médico não pode fazer. Não pode dar a cura. Então, nós não podemos ficar nessa de querer ficar rico para termos um contentamento que a riqueza possa gerar a minha alegria. A minha alegria é o Senhor. A minha riqueza tem que ser o Senhor. A minha herança tem que ser o Senhor. O contentamento meu, ele não exige alto custo. O contentamento aqui, ele é possível quando eu estou contente com a situação que eu vivo servindo a Deus. Essa questão, a plena satisfação, a alegria, o gosto da vida, de vida na boca, vida abundante. Esse contentamento ele é possível e não exige alto custo quando eu tenho satisfação, quando eu estou plenamente realizado diante do Senhor. Não vai, isso aqui não é resultado direto da minha riqueza financeira. Eu posso estar contente em toda e qualquer situação. Então, a ganância pela riqueza, ela produz malefícios. Como nós já falamos atrás, então aqui o apóstolo ele retrata aqui de alguém, o retrato que ele faz aqui é de alguém se afogando na destruição. Aquele que procura a ganância de ter mais, aquele ganancioso que quer e quer e quer, ele vai se afogar. Ele vai se afogar. Então aqui nós vemos uma pessoa, o resultado, uma vida totalmente destruída, uma vida contaminada pelo amor ao dinheiro, quanto ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entendeu? O amor ao dinheiro. Ah, pastor, então quer dizer que se eu tiver dinheiro eu sou maldito? Não. Se você amar o dinheiro, se o dinheiro, a partir do momento que ele tornar o dono da sua vida, aí você estará correndo sério risco. Se o dinheiro ele tornar para você ser aquele Deus que você idolatra, que você não pode parar porque você tem que trabalhar e ganhar, e ganhar, e ganhar, e ganhar, e ganhar, isso aí é a raiz de males para você. Você está propriamente, você mesmo está cavando o seu próprio mal. Porque quando nós passamos a amar o dinheiro, são esses os malefícios do dinheiro. O dinheiro ele produz, a riqueza ela produz malefícios, vai trazer o quê? A pessoa não dorme mais tranquilo, a pessoa fica toda hora com medo de ser assaltado. Se ele tem muita riqueza, ele põe seguranças para vigiar os seus filhos, coloca todo tipo de segurança mais revolucionária da sua casa para proteger os seus bens, não sai de casa, tem medo, ele fica assustado. Então, aqui nós precisamos ter cuidado, porque ele traz o quê? Toda sorte de males. E também o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência também para aqueles que querem ficar ricos. Ser rico não é pecado. Ele fala para os que são ricos, aqueles que querem ser ricos. Primeira coisa que ele fala, que aquele que deseja ser rico, ele não seja presunçoso. O que é ser presunçoso? Orgulhoso. Que ele não seja arrogante para ficar pisando nos outros.
Não seja orgulhoso. O Senhor pode te dar muitas riquezas, você pode ter as suas condições, as suas posses financeiras, mas não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso, não seja arrogante. Sabe por quê? É como a porta da nossa casa. São duas folhas. Então, quando uma se abre, se você facilmente por ela pode passar. É uma porta de folha larga, que por ela facilmente o pecado entra e se mistura com a riqueza, causando danos à sua casa. É isso que o apóstolo fala. Se você é presunçoso, se você está sendo orgulhoso e arrogante, o pecado pode entrar dentro da sua casa por você ter esse orgulho e essa arrogância e trazer o que? Uma destruição total. Quantas pessoas estão vivendo isso? Quantas pessoas você deve conhecer que já está vivendo nessa situação? Então, nós falamos aqui que o acúmulo de bens materiais sem a percepção dessa ameaça provoca a perda da maior riqueza, a entrada do reino de Deus. Quando nós colocamos a riqueza, não é? Financeira, a riqueza material dentro da nossa casa e nós a idolatramos, devemos voltar para aquela nossa riqueza e dizer, o meu Deus é o dinheiro, ela vai me dificultar a minha entrada no reino dos céus. Como o Senhor Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra. E assim, nós não devemos depositar a nossa esperança na incerteza da riqueza. Assim como ela veio, ela vai. Não é ela não é eterna. A riqueza ela não é eterna. Ela vai. Assim, já como nós vimos aqui, não é duradoura. A riqueza não dura para sempre. Não dura para sempre. Portanto, é tolice você confiar, nós confiarmos na riqueza material. É tolice. É o que o apóstolo Paulo fala. Então, Saul foi um desses que depositou toda a sua esperança nas suas abundâncias, nos seus próprios bens. E o que aconteceu com ele? Tolo. Tolo é aquele que confia nas suas riquezas. Jesus Cristo é a única esperança digna de total confiança. Nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Tenho posto a minha confiança no Senhor continuamente, assim como diz lá nos Salmos. Então aqui tenho colocado Jesus Cristo como a única esperança, como a única a fonte de esperança e de total confiança para mim. Eu posso ter a riqueza, eu posso ser rico, mas a minha esperança não pode estar confiada na riqueza, porque ela se acaba. É isso que o apóstolo Paulo fala. E Deus nos proporciona toda a riqueza de que nós precisamos para o nosso contentamento. Ele mesmo proporciona. Aí lá no Salmo 37, um versículo que tem lá que diz, nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Nunca ver um justo mendigar o pão em a sua descendência, porque ele tem colocado a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nós temos a certeza de que Ele proverá. Ele é o Deus de promessa, aquele Deus que não falha. Ele é o Senhor que vem e nos abençoa para nós vivermos contentes diante de toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala na carta que ele sabia, em Filipenses, ele sabia viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação é como? Quando aprendemos a viver, quando temos, quando não temos. Então, em qualquer situação você tem que estar contente. Isso é o contentamento. Praticar boas obras. Vamos praticar boas obras com sensibilidade, com solidariedade e generosidade. Praticar boas obras. Eu vou praticar boas obras para ganhar os céus. Não. Nós devemos ser sensíveis. Estamos passando por momentos difíceis. Nesses momentos em que nós estamos passando, você já parou para ver se há alguém perto de você que precisa da sua ajuda?
Seja sensível ao clamor do outro. Seja solidário, seja generoso. Solidariedade, generosidade, nós devemos dar àquele que necessita. Então, o entendimento que se deve ter hoje é sempre o mesmo. Deus é quem proporciona a riqueza de origem lícita, que é permitida, a origem permitida por Deus. Não adianta você ficar fazendo esses jogos de telecena, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, todos esses jogos que tem, não é permitido, não é lícito. Aí a sua riqueza não vai ser lícita. Vamos procurar aprender com o Senhor e receber dele a permissão de termos uma riqueza lícita em ajudar, sermos sensíveis, sermos solidários, generosos para com aquele que não tem. Então, Deus, o Senhor Jesus, é a fonte. Deus é o sustentador. É Ele quem dará fim a tudo que existe. Portanto, é sábio e prudente usar as riquezas para a prática das boas obras. Aí seremos ricos. Usar a nossa riqueza para praticar as boas obras. Sabermos ajudar. Sabermos a fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que nós façamos. O Senhor Jesus Cristo, ele fala para nós. O Senhor Jesus, ele recebeu presentes caríssimos. Lembram lá no nascimento, ele recebeu ouro, incenso e mirra, presentes caríssimos. O Senhor Jesus Cristo, quando ele, na casa de Simão, quando ele estava naquele jantar, a mulher, ela entrou, Maria entrou e levou o quê? Um vaso caríssimo, com um perfume muito caro. Não era o vaso que era caro, mas o perfume. O Senhor Jesus recebeu o maior presente. Na morte do Senhor Jesus Cristo, ele foi enterrado, ele foi sepultado, não enterrado, ele foi colocado no túmulo ali com lençóis riquíssimos, linho caríssimo, especiarias caríssimas foram as que colocaram para o embalsamamento, para a purificação do corpo do Senhor Jesus. Ele recebeu presentes caríssimos. Então ele nos diz aqui que nós precisamos compartilhar os nossos bens. Zaqueu, quando ele foi salvo, quando ele ouviu a palavra do Senhor Jesus Cristo, o que ele falou? Senhor, a partir de hoje, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. José de Arimateia não mediu os esforços para poder ajudar no sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Barnabé, aquele discípulo que vendeu tudo o que ele tinha, e ele deu para o início da igreja, repartiu com a igreja, com os irmãos da igreja. Cornélio, um cidadão romano, centurião romano também, ele fazia as esmolas, ele dava as esmolas, ele dava as ofertas e ele buscava a Deus. E nós temos também aqui o outro irmão também, Públio, que ajudou muito o apóstolo Paulo. Então, praticar boas obras com sensibilidade, com solidariedade e generosidade. Nunca pensando que praticando as boas obras nós estaremos garantindo nossa entrada no céu. Não. Esse é o nosso dever que nós devemos fazer. Quanto mais nós fizermos, mais seremos benditos para o Senhor. Seremos verdadeiramente os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E para nós concluirmos, nós temos o versículo de hoje, que diz: quem confia em suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Está lá em Provérbios 11, 28. E aí nós vamos aqui: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Provérbios 11, 28. E nós, estando alicerçados, amparados na palavra de Deus, alicerçados, amparados na palavra da fé, temos a garantia de que o melhor tesouro, o mais valioso, nos aguarda no mundo por vir. Está lá em Timóteo 6, 12 e 19. Vamos alicerçar, vamos nos amparar na palavra da fé, para nós termos essa garantia de que o melhor tesouro, o que é mais valioso, possa nos estar aguardando
no mundo por vir, o reino dos céus. Então essas são as nossas palavras de hoje. Medite nessa palavra, leia, estude a palavra do Senhor para você não cair em nenhuma armadilha do inimigo, nenhuma armadilha da riqueza, mas que você possa estar amparado, tendo o alicerce da palavra da fé. Se você estiver firmado, você vai fazer corretamente como o Senhor Jesus nos ensina. E assim como os ensinamentos dos apóstolos para nós. Uma lição rica, maravilhosa, foi essa que Paulo passou para Timóteo, a qual nós também precisamos aprender cada dia mais. E que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém.